Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês o passado para que a gente não cometa os mesmos erros e assim faça um futuro melhor. Toda vez que eu vier aqui, eu vou abordar um fato histórico importante para o Brasil ou para o mundo, que aconteceu nesse mesmo dia, só que lá em outras épocas, beleza? Antes de prosseguir, eu vou pedir para vocês aquela curtida. Dá um joinha aí nesse vídeo, para que assim eu aumente o alcance desse canal e consiga fazer mais e melhores vídeos como esse. Beleza? O meu assunto hoje é o Dia do Fico. Nesse mesmo dia, 9 de janeiro, só que em 1822, o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, publicou no Senado brasileiro um edital onde negava a sua volta a Portugal. Só que para explicar isso direitinho, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá em 1808. O que aconteceu naquele ano por ocasião da invasão das tropas napoleônicas no território português? A família real e toda a corte portuguesa embarcou em diversos navios em direção ao Brasil, fugindo de Portugal, estabelecendo-se aqui, no Rio de Janeiro. A chegada da corte portuguesa demandou de Dom João VI, o príncipe regente de Portugal, uma série de providências que mudaram para sempre a história do Brasil. A primeira delas foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E o que isso significou? Significou efetivamente o fim do pacto colonial, ou seja, do exclusivo comercial entre Brasil e Portugal. O que isso significa? Significa que só existia relação comercial dos brasileiros com os portugueses. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar num quilo de açúcar que era feito aqui no Brasil. Os produtores brasileiros só podiam vender esse açúcar para os portugueses. Então, imaginemos que esse quilo de açúcar lá na Europa, no mercado europeu, custava 10 moedas. Só que os comerciantes portugueses estabeleciam o preço que eles queriam. Então, vamos lá. Por exemplo, o preço desse açúcar, eles pagavam aos brasileiros uma moeda e revendiam para os europeus por 10 moedas, auferindo assim, nessa operação, um lucro exorbitante. O inverso era o mesmo. Ou seja, vamos imaginar um exemplo da pimenta, que era uma especiaria que o Brasil não produzia. Então, essa especiaria que custava no mercado europeu 10 moedas, era vendido pelos comerciantes portugueses aos brasileiros por 100 moedas, aonde eles também oferiam um lucro exorbitante. Deu para entender o que era o exclusivo comercial? A abertura dos portos brasileiros pôs fim ao exclusivo comercial, ou seja, qualquer nação amiga de Portugal podia vir aqui e vender os produtos e comprar os produtos brasileiros, ok? Além disso, outras providências foram tomadas com o objetivo de estabelecer as cortes portuguesas no Brasil. Por exemplo, a permissão das manufaturas, que eram proibidas no Brasil desde 1785, com o objetivo de que as indústrias não proliferassem no Brasil. Já estávamos entrando na segunda Revolução Industrial na Europa. Outras importantes medidas tomadas pela coroa portuguesa aqui no Brasil foram a criação do Jardim Botânico, da Academia Real Militar, do Banco do Brasil, da Escola de Medicina e Cirurgia, aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, da Biblioteca Real, entre outras. Essas medidas e o assentamento da coroa portuguesa no Brasil perduraram até o fim da Era Napoleônica na Europa, que foi ao final de 1814, com a derrota de Napoleão. Com isso, as nações vencedoras criaram um Congresso de Viena. E qual era o objetivo do Congresso de Viena? Restabelecer a ordem política anterior a Napoleão na Europa, com a volta das monarquias absolutistas e a distribuição dos territórios conquistados por Napoleão. Porém, não foi dada voz a Portugal nesse congresso, porque as nações vencedoras alegaram que Dom João VI governava de uma colônia e não da metrópole portuguesa. Com isso, Dom João VI precisou elevar o status jurídico do Brasil, tornando um reino. Assim, nascia o Reino Unido de Portugal, Algarves e o Brasil. Ainda na mesma década, em 1818, com a morte 2 anos antes da rainha Carlota Joaquina, Dom João VI era aclamado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Só que, em 1820, partindo das ideias liberais que proliferavam no território português, houve a Revolução Liberal do Porto. Nessa revolução, as elites portuguesas criaram uma Constituição que não existia. E essa Constituição retirava muitos dos poderes de Dom João VI. Além disso, exigiam
o retorno imediato de Dom João VI e a família real portuguesa para Portugal. Assim sendo, Dom João VI retornou a Portugal, porém deixou aqui no Brasil seu herdeiro, Dom Pedro, nomeando-o príncipe regente do Brasil. Assim que houve a chegada de Dom João VI a Portugal, as elites portuguesas implementaram no Brasil várias juntas de governo por território. Isso minou o poder de Dom Pedro. Logo após, em dezembro de 1820, o governo português exigiu o retorno imediato do príncipe regente a Portugal, completando a família real portuguesa. Só que as elites brasileiras, temendo que isso representasse a recolonização do Brasil e o rebaixamento do status do Brasil de Reino Unido à colônia novamente e a volta do pacto colonial, fomentaram um clamor popular aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, aonde conseguiram um abaixo-assinado contendo mais de 8.000 assinaturas, o que no Brasil da época era muita coisa, já que a população estimada do Brasil era de mais ou menos 100.000 habitantes. Percebendo o clamor popular, Dom Pedro então publicou no dia 8 de janeiro de 1822 um edital no Senado que continha os seguintes dizeres: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Assim, ficou estabelecido o dia 8 de janeiro de 1822 como o dia do fico. E qual a importância desse fato histórico? O que isso trouxe de relevante para o Brasil? O dia do fico foi o dia em que marcou a primeira desobediência explícita de Dom Pedro às cortes portuguesas. E esse dia, a historiografia imputa como sendo o marco inicial do processo de independência do Brasil, culminando 9 meses depois, em setembro de 1822, com a independência do Brasil, com o famoso Independência ou Morte de Dom Pedro, virando imperador Dom Pedro I. Mas isso é um assunto para outro vídeo, né? E por hoje é só, pessoal. Não esquece de curtir, dar um joinha aí nesse vídeo se você gostou, tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau!